Bom dia a todos os presentes e aos internautas que nos ouvem pela rádio ADM RJ e pela CRA RJ Play. Pedimos a todos que mantenham os aparelhos celulares no modo silencioso. Abrindo a nossa solenidade de entrega das carteiras de identidade profissional aos técnicos de administração registrados no CRA RJ, convidamos para estar aqui à frente o senhor presidente do Conselho Federal de Administração e conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira. Também convidamos o senhor presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Leocir Dalpai. Hoje é um dia muito especial para o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, pois está promovendo a entrega das carteiras de identidade profissional aos técnicos de administração, um marco na história do CRA RJ. O registro dos técnicos em administração já há muito tempo era um desejo do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, que sempre entendeu ser fundamental agregar ao grupo profissional que representa também aqueles que se formaram em cursos de educação técnica de nível médio conexos à administração. Em 14 de junho de 2017, foi editada a Resolução Normativa número 511, que, por decisão do plenário do Conselho Federal de Administração, concedeu a regulamentação profissional aos técnicos de nível médio, fortalecendo ainda mais o sistema CFA-CRAs. Para dar as boas-vindas aos presentes, convidamos o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Leocir Dalpai. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Administrador no Rio de Janeiro. Nós temos orgulho de termos em nossa presença o presidente do Conselho Federal, a quem eu não me canso de saudar em função do brilhante trabalho que ele tem feito ultimamente, entre os quais inclui o registro do técnico de administração. Registrar ao nível médio é valorizar o profissional, é incentivar para que ele permaneça nessa carreira. Essa vaga é dele, ele é que tem que ocupar. E só se ocupa quando você tem um referencial legal que permita isso. E hoje, felizmente, nós temos, vocês têm. E nós devemos isso ao Wagner Siqueira, que há muito tempo luta por isso. Assim como lutou também para o registro do tecnólogo, do mestre e dos doutores. Toda essa legislação saiu na legislatura dele no federal e era uma briga antiga nas plenárias aqui do Conselho, que ele já vinha de longa data. E mais ainda, isso vem lá desde a época do Belmiro Siqueira, que é pai dele, na década de 70, que já solicitava isso. Então, isso não é realmente algo de curto prazo, algo feito sem pensar, algo feito agora, assim, é uma luta bastante grande, tanto de tempo quanto de espaço. Saúdo cada um dos professores que aqui estão, coordenadores, e, de modo especial, o meu bom dia hoje vai para os técnicos que acudiram à solicitação e estão aqui para a importante atividade, que é receber a carteira que lhes garante esse registro. Estive conversando com pessoas aí, a aeronáutica cobrando, não poderia ser diferente. Normalmente, as instituições militares são cumpridoras de lei, são as primeiras a exigir que isso ocorra. Aliás, antes de que isso acontecia, já a aeronáutica, já a Marinha e o Exército já pediam o registro, porque não imaginavam que o técnico de administração não se registrava. Era para eles uma coisa lógica, ainda que eles não conseguissem se enquadrar. Felizmente, hoje a gente está com a legislação aí, a Casa da Administração está à disposição de vocês. Voltem sempre para estar conosco. Em outras ocasiões, esse auditório, sempre nós temos eventos, palestras, cursos. Estejam com a gente em todos os eventos. Nós temos o EMBRA, que é o Encontro Brasileiro de Administração, de 6 a 8 de agosto. Procure estar com a gente. Tenham todos um bom dia. E neste momento, ouviremos a palavra do presidente do Conselho Federal de Administração e conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira. Tem que ligar. Muito bom dia. Vai, tem que ligar.
Muito bom dia a todos. É uma felicidade pessoal muito grande hoje, esse ato simbólico e concreto, simultaneamente, de entrega das carteiras dos primeiros registrados em nível médio na história da nossa profissão em 53 anos. O mundo das percepções, quer dizer, a maneira como eu fotografo determinada realidade, a maneira como eu percebo determinado fato, determina a maneira como eu me comporto. Quer dizer, a fotografia que eu faço da realidade determina a forma como eu me comporto. E por que nós percebemos, fotografamos determinada realidade de uma maneira ou de outra? Pelos conceitos, pelos valores, pelos conhecimentos, pela vontade, pelos interesses, pelas necessidades, pelas opções éticas, também. O mundo da vontade, o mundo do caráter, das normas, dos valores, e o mundo também do conhecimento. A sociedade brasileira, ela é historicamente retardatária no processo histórico mundial. Desculpe aí a repetição de histórico 2 vezes. No século XIX, nós ficamos completamente fora da Revolução Industrial, apesar de termos um imperador que era filósofo, cientista, que falava diversas línguas, mas tínhamos um povo analfabeto. E ficamos fora do processo industrial a tal ponto que, em 1808, quando chegou aqui a família real portuguesa, nós éramos um país do tamanho dos Estados Unidos. Em 1890, o Brasil era 15, 20 vezes menor do que os Estados Unidos. Quando a gente olha a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial, a gente vai ver que, ao longo do século XIX, o Brasil ficou fora. Por quê? Conceitos determinam comportamentos. Percepções e comportamentos. Conceitos determinam a maneira como eu vejo e a maneira como eu me comporto. De novo, né? Nós talvez estejamos, neste momento, na sociedade do conhecimento, na quarta revolução industrial, na economia 4.0, como se costuma falar, não é isso? Ficando fora desse processo histórico, porque nos recusamos, através de conceitos arcaicos, equivocados, termos pensamentos, ideias, valores, crenças, conhecimentos, desejos e aspirações contemporâneos com o momento em que vivemos, que é o século XXI. Primeiro quartel do século XXI. Não dá para pensar o Brasil com as ideias do século XIX. Muitas delas aplicadas no século XX, de forma, em muitos lugares, desastrosamente, e que sejam vários agora, nesse primeiro quartel do século. Nós temos aí uma distância de conhecimento, de valores, de crença, de mudança de mundo tão grande que tentar aplicar conceitos antigos, obsoletos, as pessoas, antes de morrer, ficam obsoletas. As ideias estão obsoletas. Isso que se passa no Brasil, e talvez a gente corra o risco de repetir a mesma tragédia do século XIX, ficando fora, quando ficamos fora da primeira e da segunda Revolução Industrial, repetirmos o mesmo equívoco de ficarmos fora da quarta Revolução Industrial. E aí a gente fica, como país, sempre retardatários. E por que somos retardatários? Porque temos ideias, conceitos, valores, crenças, portanto, cultura dissociada, desconectada do tempo em que vivemos. Pensamos com valores do passado no presente. E só se constrói o futuro atuando no presente com o que vai acontecer ou está acontecendo, construindo o futuro. O Conselho, o sistema, CRA, CFA, a nossa profissão, não somos diferentes do nosso país. Temos mesmos conceitos equívocos. Insistimos em pensar com ideias obsoletas e velhas um tempo que é distinto. Não conseguimos vislumbrar o futuro, contemporizar o nosso presente com o que está acontecendo hoje e que vai acontecer amanhã.
Durante décadas, a nossa profissão resistiu e resiste. Ainda, alguns poucos, né? Alguns poucos, a vanguarda do atraso ainda existe. Era óbvio que o escopo doutrinário de uma profissão, nós não somos conselho de administradores, nós somos conselho de administração. E a atividade de administração, ela abarca todo um escopo doutrinário que inclui diferentes níveis, níveis que têm ascensão ou não, dependendo da opção de cada um e de sua trajetória pessoal. Mas o exercício da função administração se faz em diferentes níveis, do técnico de administração ao mestre doutor, em último estágio, e pós-doutor. Portanto, se nós não tivermos esse conceito, a gente vai ficar no conceito aristocrático, conservador, arrogante, de achar que uma profissão se exclui e se faz apenas no nível do administrador. Administração não é só para administrador, é para todos aqueles que aplicam no seu mistério como profissionais a atividade da administração. Durante anos, fui professor, há muitos e muitos anos, né? Mas fui professor dos cursos de técnico de administração, inclusive do MEC, da Escola Celso Cove da Fonseca, assim como fui aluno do professor Emanuel Leontines, que é a homenagem da escola, meu professor no Colégio Pedro II. E já senti, naquela época, a necessidade pungente, forte, de um reconhecimento profissional dos técnicos de administração. Porque se tem o técnico de 32 profissões regulamentadas, 3 profissões apenas não registram o nível médio. Inacreditável isso. Nós temos 32 profissões regulamentadas. Os médicos não valem. Sabe por que não vale? Porque os médicos, a profissão de médico, de medicina, portanto, porque não é conselho dos médicos, é conselho de medicina, ela se divide em 13 diferentes profissões. Nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, farmacêutico, biólogo e vai por aí. Todas regulamentadas. Essas profissões todas, porque os médicos acharam arrogantemente que a profissão era só médico, elas se dividiram em outros conselhos, em outras regulamentações. Todas têm nível médio, todas. Portanto, a medicina também tem nível médio. O que não tem é a função de médico, o cargo, a profissão exclusiva de médico. Mas a atividade de medicina ou de saúde não se faz apenas com médico, graças a Deus. Elas têm outras 13 profissões que complementam o ato médico. A enfermeira, por exemplo, também, não estava esquecendo, não sei se falei. O outro é médico, advogado. Advogado não tem. Também uma profissão que já deu grandes contribuições à OAB, foi profissões que deu uma entidade que deu grandes contribuições específicas ao desenvolvimento do país, mas que nos últimos anos tem se transformado numa correia de transmissão de partido político, que é um equívoco. Partido político é partido, entidade de classe, como conselho, é entidade de classe. E ela deve ser superior a todas as divergências, diferenças que todos os colegas da profissão têm. Quando ela se atrela a um segmento partidário, e ela se torna também corporativista. Isso a gente volta ao atraso, ela que tantas contribuições deu, ela volta ao atraso e vai para as corporações de ofício da Idade Média, em que uma profissão é exclusiva de um único cargo, de uma única função. Mas, mesmo assim, eles têm, de certa maneira, nível médio, porque o estagiário, o estudante de direito, é obrigatoriamente registrado, e mais, paga uma grana na OAB. Então, essa é a segunda. E a terceira são os economistas. Infelizmente, a profissão de economistas, por equívoco conceitual, quer dizer, ideias antigas, ideias velhas, fazem com que essa profissão que tem dado excepcionais quadros para a construção do país e para o desenvolvimento do país, é uma profissão que cada vez tem menos curso de economia nas faculdades, nas instituições de ensino, e cada vez tem menos registrados.
Em alguns estados, o Conselho de Economia está fechando. Por quê? Porque a profissão de administração ela tem um escopo doutrinário, nível médio, técnico de administração. Nível de graduação superior em curta duração, como se chamava antigamente, os tecnólogos e todas as especializações, todos exercem essa função e têm competências específicas como nível médio. O bacharel em administração e o bacharel em atividades conexas, como em comércio exterior, como em logística, como em marketing. São profissões conexas e correlatas que também têm o registro. E o mestre e doutor, que já fez a graduação e que agora faz o mestrado e o doutorado. O escopo doutrinário da profissão estava sem base. A base da nossa profissão são vocês. Vocês, técnicos de nível médio. E quando o conselho se recusa a registrá-los e a reconhecer a importância e o papel social que a profissão do técnico de administração tem, nós estamos dando uma contribuição decisiva para o processo de desagregação que possa caminhar e medrar, se desenvolver no seio da nossa profissão. Não reconhecer o técnico de administração e registrá-lo é desprestigiar a atividade profissional que vocês fazem. Atividade que foi reconhecida pelo MEC e definida pelo Ministério da Educação como uma atividade essencial para a realização do Mister das Atividades Nacionais. Por isso, vocês têm um curso de nível médio que precisa ser reconhecido. Como o MEC, como o Estado brasileiro reconhece, e a profissão não reconhece a contribuição relevante. Muitas vezes, as empresas, se há exercício ilegal da profissão na administração, e há muito, no nível superior, sim, mas muito pior no nível médio. Se nós não registramos um colega técnico em administração, afinal ficou o nome técnico de administração ou técnico em administração? De administração. Você sabe, quando nós não registramos técnico de administração, o que a empresa faz? A gente vai fiscalizar a empresa. Quando a gente fiscaliza a empresa por um colega, por alguém que esteja exercendo um elenco ou conteúdo ocupacional das nossas atividades, nós fazemos isso, a empresa diz assim, bom, esse colega é formado em técnico em química, de nível médio, ou em técnico de contabilidade, mas ele está fazendo função de administração? Pois é. Ah, ele é engenheiro, ele é mestre, mas ele está exercendo funções de nível médio? Como? Quer dizer, em verdade, ele alega a empresa na defesa judicial, política, da fiscalização do Conselho, ele alega que a função é de nível médio, portanto, não cabe registro. E nós, com isso, fragilizamos o conjunto da profissão. Em vez de colocar você, colega, nessa função, nós não tínhamos base legal, nós não tínhamos sustentação jurídica e política e institucional para defendê-lo e para defender a profissão. Porque quando a gente defende você, colega, a gente está defendendo a profissão. E você, colega técnico de administração, é tão colega meu, minha, deles, de todos, como nós somos com os mestres, doutores, com os bacharéis, com tecnólogos. Nós somos todos colegas, porque nós militamos e atuamos sob a mesma lei. A lei que regula a atividade de administração no Brasil, que é a Lei 4769 de 1965. O legislador era visionário, previa o futuro. Os burocratas que dirigiam a profissão na área do conselho e na área dos sindicatos são reacionários, conservadores, pensam no atraso, não entenderam a lei. Essa aqui é a questão, porque vocês são colegas, porque estamos todos debaixo dos mesmos princípios, obrigações e direitos da Lei 4769. Aliás, a profissão de técnico de administração, hoje administrador, surgiu com o nome de técnico de administração e esse foi o nosso nome até 1985. Foi uma luta gloriosa, importante. Vejam bem, 20 anos depois que nós mudamos o nome de técnico de administração, que era o administrador de nível superior, para administrador.
Porque o técnico de administração são vocês, nível médio. Amanhã estarão como nível médio, se quiserem, ou vão continuar uma carreira. Mas guardam, né, a atividade profissional relevante do que estão aprendendo hoje, mesmo que caminhem para outros campos, que eu espero que não seja, porque vocês escolheram a profissão certa. Essa profissão lhes permitirá certamente se realizar economicamente e se realizar também afetiva e psicologicamente pelo que podem contribuir. Como já se disse, como disse Peter Drucker, não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. E o Brasil continua subdesenvolvido, porque é muito subadministrado. Nós precisamos cada vez nos afirmar. E a base da nossa sustentação, que são vocês, estava capenga, estava frouxa, estava frágil, porque a gente não tinha vocês no nosso conjunto. Agora, quando a empresa diz que esta função é de nível médio, portanto, pode ser exercido por um engenheiro, nós vamos dizer, não, essa função é de nível médio, tem que ser exercida por um técnico de administração registrado no Conselho. Essa é uma questão fundamental para nós, decisiva para nós. Vocês são produto de um sonho acalentado por décadas, de conceitos corretos que estavam na própria Lei 4769, lá em 65, e que foram conspurcadas, deformadas, pervertidas por dirigentes reacionários, essa vanguarda do atraso, que ainda hoje acha que administrador, gente de sindicato, como do Sindicato do Rio, gente do sindicato, como é que o sindicalista pode fazer um negócio desse? Em vez de defender os colegas, é contra eles. Porque sabe o que é isso? É a posição aristocrática, arrogante, fascista. O que é o fascismo? Corporações de ofício. Da Idade Média. Não, é só para nós. Para a gente ficar com uma reserva de mercado. Imagina, o técnico de administração vai ocupar a minha função. Ora, se um mestre doutor, se um técnico de administração entende que um técnico de administração vai ocupar a posição dele como nível superior, ele não merece ser mestre, doutor e formado em administração em nível superior. Vocês têm um campo, a base da profissão, e outros têm outros. Nós somos uma pirâmide. E a nossa profissão vai se afirmar aí. Portanto, é com muita satisfação, com muita felicidade, porque essa é uma luta antiga, que simplesmente foi, de forma definitiva, aprovada pelo Conselho Federal de Administração, no ano passado, não foi por unanimidade, porque sempre é bom que tenha sempre divergência. Mas, pelos votos, nós tivemos 85% dos votos. Portanto, foi mais do que a maioria absoluta, foi quase a totalidade, em que os colegas compreenderam finalmente essa obviedade, como quando o Leoci disse que há muito nos pedem o registro de nível médio, e a gente tinha vergonha de dizer que a gente não registrava, porque o Conselho Federal não permitia. Porque tinha muitos colegas no plenário do Conselho do Rio que eram contra, como tem hoje, representando o sindicato. Representando o sindicato. O meu comportamento é a expressão manifesta de percepções e de conceitos que eu tenho na vida. O Brasil é retardatário no processo histórico, porque tem conceitos atrasados. Ficou fora, e repito o que já disse, da Revolução Industrial no século XIX, e está ficando fora da quarta Revolução Industrial, porque a gente mantém conceitos que são defasados no tempo e na história. Vocês, colegas, são o presente do futuro, da construção de uma atividade de administração que se faz com escopo doutrinário em todos os níveis. Parabéns e muito obrigado pela presença de todos. Procederemos agora com a entrega das carteiras de identidade profissional aos nossos técnicos de administração de nível médio. Convidamos à frente Girlene Belarmino Costa para receber. Pedimos ao presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira.
Parabéns, gente. Monique Caroline Santos Jacinto. Muito obrigado. Muito obrigado. Ágata Caroline Silva dos Santos. Parabéns, Ágata. Muito obrigado. Bruna Salles Silva. Bruna Valéria Barbosa Soares. Camila dos Santos Silva. Diego José Augustinho. Ô, Diego, parabéns, hein? Cláudia Teixeira e Silva. Deisiane Nicásio de Souza. Douglas Rodrigues da Silva. Felipe Carlos Alves Rosa Lima. Isadora Conceição Moraes dos Santos Freitas. Gleice Barbosa Soares. Janderson Miranda Geraldo de Lana. Leonardo Amaral. Marcos Felipe da Silva Costa. Parabéns e obrigado. Naiser Mariano Silva. Rosemary Ferreira de Lima. Parabéns, né? Cíntia Cristina Costa Bezerra. Rogério da Silva Jerônimo. Jefferson Botelho Dias. E Hudson Felipe Reiner Alves. Está bem controlado isso? Acabou. Chama depois, encerra, chama todo mundo depois. Vou encerrar então. Vou encerrar e chama todo mundo. Os profissionais registrados no CRA-RJ têm acesso a cursos online gratuitos pela Universidade Corporativa do Administrador. São mais de 250 cursos que podem ser feitos por aqueles que são registrados. Também existe a orientação sócio-jurídica, nas orientações do direito familiar, trabalhista, orientação também
na área de concursos, que também é oferecido de forma gratuita, além das palestras e eventos promovidos pelo CRA-RJ nessa casa, que é de vocês. O nosso muito obrigado e sucesso. E aos internautas que nos acompanham ao vivo pela CRA-RJ Play e pela rádio ADM-RJ, o nosso muito obrigado. Um excelente dia a todos. E convidamos também os novos registrados a virem aqui à frente para a foto oficial.